Marcos, a Elaine, ao Fábio Souza, ao Marcos Elias, a Mari, que está aqui na transmissão ajudando a gente, ao Bruno Assami, a Ana Rigg, a Thay, a Regiane e ao Ag. Obrigado, galera. Estamos aqui com Jardes Macalé, estamos aqui com o Tim Bernardes, estamos aqui com Pedro Alexandre Sanches. O Pedro é editor da Carta Capital e jornalista, teu testaço. Tudo bom, pessoal? Olá. Tudo bom? Bom, vamos lá. Ô Jardes, eu vou fazer a primeira pergunta sobre duas interpretações suas, sobre dois personagens, Antonico e Etelvina. Antonico e Etelvina. Queria que você falasse um pouco desses ambas, assim, do que eles significam, né? Personagem, falou em Antonico e mais algum? Etelvina. Que picotou aqui. Etelvina. Etelvina! Etelvina. Etelvina é um personagem que Moreira criou. Etelvina é de quem, Pedro? Você sabe? Os autores? O autor? Ah, meu Deus. Hein? Não lembro, não. Tá. Não, desculpa, Antonico. Etelvina. Não, Antonico ou Etelvina? Antonico é aquela coisa maravilhosa do Ismael Silva. Reza a lenda que quem fez o pedido para o Antonico parece que foi o Pixinguinha. Falava de algum amigo dele, alguma pessoa que, no caso, Antonico, que foi dado o nome pelo Ismael Silva, e o Ismael Silva botou em música e letra uma coisa fantástica, né? É uma coisa de uma delicadeza, de uma generosidade, pedir atenção, a ajuda a um amigo que está passando grande dificuldade. E o Antonico é genial, porque ele toca cuíca, toca surdo e tamborim na escola. Né? E o filho fundou a primeira escola de samba lá no Estácio, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Estácio, chamada Deixa Falar. E esse nome também é incrível, porque o Deixa Falar, as escolas com qualquer grupo de samba que aparecia por ali, grupos de samba, 3 ou 4 fazendo um samba, recebia logo uma porrada da polícia, quanto mais um bloco. E um fez um grande bloco, no caso, né, que veio a ser a primeira escola de samba, e deu o nome de Deixa Falar. É lindo isso. E o Antonico, acho que faz parte desse Deixa Falar. Né? Pedir abrigo, pedir ajuda a um amigo. É lindo, é lindo. Dizem que foi por Pinguinha que fez o pedido. E que o Ismael transcreveu para música. Essa palavra viração é muito bonita, né? E é lindo. Uma viração para o leitor que está vivendo com grande dificuldade. É o Nestor que está vivendo grande dificuldade. O Antonico pois é. Para o Nestor que está vivendo grande dificuldade. É verdade. É verdade. Ô, Macalé, diga. Já que a gente está falando dos antecessores, dos antigos, eu estava lendo seus dados biográficos, que você, na infância, foi vizinho do Vicente Celestino, é verdade isso? Lá na Tijuca, na rua Pucuruí, parede com parede. Eu nasci praticamente ouvindo o torneio ébrio. Na devida procura. E a Gilda de eu também cantava. Eles ensaiavam, né, juntos, lá na rua Pugliana Tijuca. Aquele vozeirão lindo. Ele cantava... Entre outras canções. Né? Eu ouvi ele cantando. Que demais.
Ele e a Gilda, que também é uma grande cantora. Né? Sim. Agora, já tem Teovina, do Moreira. Aí, Teovina? O Moreira chega para a mulher dele e Teovina em casa, eufórico. Eu vou ver Teovina, acertei no milhar, ganhei 500 mil, não vou mais trabalhar. A letra é genial. Você detona. Como é que é, Tim? Você detona. Eu acertei no milhar. Roupa velha aos pobres. Você detona roupa velha aos pobres. E a mobília podemos quebrar. Aí ele quebra a porra toda. Pode quebrar, minha filha. Propõe uma lua de mel maravilhosa. Você vai ser madame, vai morar no Palace Hotel. Vai mundo novo. Madame Pompadour. Maravilha. O Tim, você ouviu também, né? O Tim sabe de coisas antigas, a ele próprio, cara. A gente conversou muito sobre música e tal. Batemos no Lupicínio Rodrigues lá pelas tantas, mas o Tim sabe coisas da. Procure saber a formação do Cobra Vicente. Sabe que eu tô com o vinil do Vicente Celestino aqui, que eu cacei um tempo atrás. É mesmo? Do seu vizinho, é mesmo. É uma coletânea dessas antigas, assim, que conta a história, não sei o quê, um LP aqui. Ô, Tim. Oi. Ô, Tim, deixa eu jogar a bola aqui pro Pedro. Da música. É para eu falar? Não, que é o seguinte, o Buraco da Consolação, vocês falam muito do Lupicínio, né? Mas eles dialogam muito com o samba clássico de São Paulo, Consolação, com a Avenida São João, do professor Vanzolini, né? Depois com a homenagem que o Caetano faz para o Vanzolini, com Sampa, né? E o Consolação, o São João ali, tem uma conversa. O Pedro escreveu sobre isso, né? Sobre esse disco de vocês, que ele fala que é o mais paulista dos discos do Jales. Eu acho que você podia complementar a pergunta aí, o Pedro. A gente está falando só dos antigos até agora, bastante deles, e eu queria citar aqui a letra de Besta Fera. A letra não, a letra do Besta Fera me lembra o Rosa do Pixinguinha. Não sei se tem alguma coisa a ver. O jeito das construções das palavras que você usa é bem comum. Porque o Besta Fera não foi feito por nós todos, eu não me lembro. Besta Fera é... Peraí, onde é que é Besta Fera, Pedro? A letra? Sim. Esqueceu, Macalé? Besta Fera vem... Bateu. O Besta Fera vem da coisa do Gregório de Matos, né? Ah, sim. Tem um poema do Gregório de Matos. O poema era muito longo, inclusive eu dei uma editada, eu vivo editando a música dos alheia. Eu só não editei a música do Buraco da Consolação, porque o Tim já veio com tudo pronto, praticamente. Ele já veio com aquela letra maravilhosa pronta. Aliás, eu tinha só um pedaço da música e ele tinha a letra. Né? A letra é do Tim, então? É do Tim. A letra é minha. Então eu perguntei para a pessoa errada. E a segunda parte da música foi o que o Tim fez também. Ele deu uma ajeitada ali para a Lupicínica, para dar aquela subida. Né? O dramático, né? Para o Jamelão cantar. Ele deu esse empurrão.
Mas esse negócio do Pixinguinha, Pedro, você falou, é interessante pelo seguinte. Aí, aqueles seus passados anos, minha vida mal tem um negócio meio lírico, assim, e ela vai se desenrolando que nem uma serpentina, a melodia. E na hora de fazer, tem essa coisa assim, e na hora de fazer o arranjo, da ideia do arranjo, eu pedi para o Tiago França, que fez o arranjo, inclusive, do Buraco da Consolação, eu pedi para o Tiago França fazer um contraponto como se fosse Pixinguinha. Né? E tem uma percussãozinha que o Kiko de Nutti toca, é uma fitinha cassete, que ele descobriu lá, que ficava procurando uma sonoridadezinha aqui, aí encontrou a fitinha cassete. A casa que ele posta não cabia, eu ficava estranho. E eu pedi para o Tiago França para fazer o contraponto da melodia como se fosse o próprio Pixinguinha. Eu falei para ele, acho que nem o Pixinguinha, e ele sacou rapidinho. Tem a ver. Então, assim, na verdade, o Buraco da Consolação é paulista porque é uma letra do Tim. Fala um pouco, Tim, sobre a ideia, como que vocês fizeram essa parceria? Cara, essa letra eu tinha há muito tempo. A gente... Quando a gente foi fazer coisa pela primeira vez junto, eu já devia ser 2016, mais ou menos, porque foi quando saiu o terceiro disco do Terno e tudo. E aí depois saiu o meu, eu participei de uns shows do Jardes, e a gente ficava conversando dessas coisas, desse tipo de samba e de coisa do Lupicínio e tudo mais. Aí eu lembro de quando ele começou a falar de fazer disco novo, ele veio falar de se eu tinha alguma letra e tudo mais, eu já fiquei meio pensando, puta, que eu tava louco pra mandar alguma coisa, mas eu não faço letra antes, normalmente. Eu faço letra e música junto. Às vezes eu faço música sozinho e não consigo nem letrar muito depois, eu gosto de fazer junto. Mas aí eu lembrei dessa música que eu tinha guardada, que era o Buraco da Consolação, que eu tinha feito junto com uma música que eu não... que eu sentia que não funcionava a música, mas a letra, eu gostava muito dela, porque era uma coisa que era como se a cidade fosse meio que um cenário sinestésico, apocalíptico, para uma sensação de um amor gigante, intenso, meio platônico, que vai sugando, assim. E acho que a letra surgiu quando eu estava num ônibus, à noite, assim, em São Paulo, meio sozinho, meio abalado com aquela história, entrando no buraco ali da Consolação, quando ele entra para Paulista, sabe? E aí eu achei engraçado que eu chamei de Buraco da Consolação, assim, eu fiquei pensando, nossa, Buraco da Consolação. E tem uma coisa do Jardins, o jeito que eu cresci, o centro já estava muito abandonado e um cenário bem zumbi, assim, né? Muito louco. Hoje em dia até já está, assim, diferente de quando eu compus a letra, mas eu tinha uns 18, 19 anos, assim, quando eu fiz essa letra, então era tudo muito intenso, assim. E quando eu fui pegar para mandar para o Jardins, eu olhei e falei, caralho, porque não é muito uma letra de moleque, assim, perto de outras letras que eu estava fazendo na época, assim, sabe? Só que eu não sabia muito bem por onde ir. Quando eu mandei pro Jardim, ele mandou já rapidinho, assim, a primeira metade já estava no formato de samba e tudo mais, então fazer a segunda parte foi só continuar o fluxo dele, assim, sabe? Era tipo, qual que era a parte B que já estava invisível ali, era só iluminar, assim, sabe? Esse cenário apocalíptico acaba casando com o Gotham City do Macalé. Não? Pois é, mas assim, por acaso, porque acho que quando eu fiz a letra, talvez eu não conhecesse ainda Gotham City, não sei exatamente se eu já tinha ouvido. O Macalé pensou nisso? Agora não pensei nisso. Agora, uma coisa interessante que o Tim falou logo de prima foi que é o primeiro pé na bunda. O meu primeiro foi o meu primeiro. Mas, pô, o primeiro pé na bunda que eu levei de uma namorada. O buraco. Pé na bunda providencial. Pois é, quando é a primeira vez das coisas, ela é... Ô, Mário. Ô, Mari, vamos ouvir o Buraco da Consolação aqui para
para a gente dar uma ilustrada aqui nessa parada. Chega, já era, vai fundo, vai pelo buraco da consolação. Seu coração já é dela, melhor nem lutar, não tem mais salvação. Sei que daqui por diante mais nada de bom pode acontecer. A coisa já ficou feia e é tudo que eu não desejei pra você. Então por que não desiste e desce rolando até os jardins? Vamos pro fundo do poço, pois não tem mais nada pra você aqui. Você não via que o mundo está podre, porque estava cego de amor. Não ouça aquele ditado, pois a esperança há tempo se foi. Se você não acredita e mesmo assim quer ir pela contramão, e vai correndo pro centro aonde morava o seu coração. Sei que não vai gostar nada do que encontrar quando chegar por lá. O centro do peito vazio que abandonaram depois de usar. Então você só se encolhe num canto daquele vazio de dar dó. Fica com frio e com medo numa rua suja de sangue e de pó. E quando a noite cair e cobrir por completo de escuridão, você enfim poderá enxergar que beleza que é o amor. Do Macalé e do Tim Bernardes. Eu faço errado de comparar, mas é um pouco inevitável de pensar. Eu preciso ver essa música, eu não lembro. É impressionante como você cantou essa música. Ouvindo várias, você vai descobrir um grande cantor, um grande intérprete que você está melhor que Jamelão. O que é isso? Que essa história toda do Jamelão e não sei o que e tal. E eu pedi do disco de Jamelão, interpretado Cílio Rodrigues, acompanhado da Orquestra Tabajara de Severino Araújo. Né? E eu pedi para o Thiago França, faz um arranjo, tipo Tabajara, Severina, não sei o quê. E o Thiago arrebentou também. Essa faixa é linda. É muito bom, né?
E o Tim, eu descobri uma coisa. Cantando ela sozinho, eu descobri que essa música são duas pessoas cantando. Tipo Calbi Peixoto e Ângela Maria. Tem a frase, eu faço, você responde, é uma segunda pessoa, é uma relação de duas pessoas. Outra pessoa responde a segunda quadra, na terceira eu respondo. Opa, travou aqui para mim. Só eu que travei aqui, gente? Não. Deu uma travadinha no Jardes ali. Ô, Tim. Voltou? Falta o Tim. Ô, Tim, você acha que tem essa referência que o Pedro está falando? Cara, eu preciso ouvir essa música, na verdade, deve ter sido por acaso, porque eu não tô lembrando nem qual que é essa música. Penas de sangue num bar da Avenida São João. Ah, tá bom. Mas isso o Panzolini? E o Sampa, né? O Panzolini e depois o Caetano, né? Em cima do Panzolini, né? O Sampa que faz a Honda e depois Sampa, né? Ah, sim. Mas então, tem a ver pra caramba. Agora, eu não tinha ouvido essas músicas antes de fazer essa. Isso que é curioso. O que eu acho bonito, é que tem uma ideia de uma localização geográfica de São Paulo que é muito difícil, né? E a letra localiza geograficamente o samba, né? E eu acho que tem uma coisa assim, aí o Macalé me diga se faz sentido, que a gente tem eu sinto uma conexão com o Jardim nesse lado de sambístico, que eu fui chegar, tocava muito na minha casa, essas coisas antigas, meu pai gostava também, mas me chegou eu já com uma formação meio que roqueira. E eu tava esses dias vendo, não sei se vocês se ligaram que tem a SPCine tá com tá com um catálogo aberto e tudo, né? E eu tava vendo aquele documentário do Nelson Cavaquinho, um documentário de 15 minutos. Como chama aquele diretor que fez São Bernardo? É do... Leon Hirschman, não. Isso, dele. Leon Hirschman. E eu sinto a mesma coisa nesse tipo de samba, assim, que eu fico conversando com o Jardim, ou nas músicas do Jardim, ou nesse tipo de música que eu gosto de fazer às vezes, que eu sinto também com a onda do Nelson Cavaquinho. Tem uma coisa deteriorada, assim, que de alguma forma, eu digo assim, às vezes na voz dele e tudo, do Nelson Cavaquinho, que é um samba que ele bate como se você tivesse dado o play na primeira música do Black Sabbath, assim, sabe? Então tem uma coisa, uma coisa meio soturna, que é muito legal, e que eu acho que a conexão também que eu sinto, às vezes, do lado sambístico meu e do Jardim, é meio também, não é um samba muito polido, é um samba áspero, assim, sabe? Áspero, arranhado, arranha. Agora, você está cantando muito bem, cara. Um encanto maravilhoso. Os vibratos, a coisa toda. Não, Pedro? Né, Fábio? Obrigado, Jorge, porra. Não, mas não é. O cara está cantando maravilhosamente bem. O que é esse encontro? O Macalé carioca dos anos 40, o Tim paulista dos anos 90. É um encontro marcado. Um encontro marcado. Eu amo São Paulo. Carioca, depois de carioca, que não gosta de paulismo, mas essa rixa, São Paulo, Rio, São Paulo, isso é uma besteira do tamanho do mundo. São Paulo é o máximo, cara. Eu não posso passar. Nessa pandemia, eu estou prejudicado. Eu não posso passar um mês sem pelo menos 2 dias na São Paulo. Grandes amigos, a cidade, aquela coisa mesmo, é a cidade. E você acaba fazendo um grande amigo assim, olha só,
Olha que beleza. Esse é o encontro do 90 com os 40. Lindo. Caraca. Né? Ô, Jades, para falar de localização geográfica, porque a sua obra tem muito. Queria falar do Mambo Canteira, porque ele dá uma localização do Rio de Janeiro também que é completamente diferente da Zona Sul, né? E Jaro está lá? Caiu, parece. Ô, Tim, voltando para você aqui, você acha, essa pergunta aí sobre o Lupicínio, você acha que tem, eu acho que tem o Lupicínio, né, que é gaúcho, né, mas tem esses caras aí que estavam dentro de você aí, que brotaram dessa letra também, né? Sim, o Lupicínio eu ouvi muito. O Lupicínio eu ouvi muito mesmo, e desde moleque. Eu ouvia... me bateu muito forte. Isso é muito curioso, assim, porque é que nem com amizade, ou pode ser com filme, com música, com tudo pode falar isso, né? Você ouve diversos mestres do que, sabe, assim, tipo assim, um monte de sambista que eu ouvi na minha formação, mas assim, tem uns que batem que parece que fala a sua língua. O Lupicínio tem um negócio que ele fala muito diretamente, ele fala de assuntos muito viscerais, de uma maneira simples e perfeita. É aquele jeito Fibonacci de falar a parada, sabe? Então, me bateu de cara, assim. E o disco que chacoalhou minha cabeça foi esse disco, com a Orquestra Tabajara, o Jamelão cantando Lupicínio com a Orquestra Tabajara. Mas era uma coisa que eu não tinha muito para mostrar para os amigos e tudo, porque o pessoal não estava se ligando muito nisso. Quando a gente era moleque, eu era muito... Acabou vindo lá no meu iPodinho, assim, uma coisa que me pegou forte, né? O Jamelão, também fui vizinho do Severino Araújo, lá em Ipanema, lá no Barzinho. Né? Éramos vizinhos. E eu conheci Chiquinho Araújo, que me levou até a casa dele, e aí eu encontrei Severino Araújo. E é impressionante, cara, como aquele homem escrevia aquelas partituras todas, aquelas grades de partituras, tudo sozinho, com rádio tocando, você parecia Vila Lobos. Vila Lobos fazia música com rádio tocando, criança brincando, ninguém dando violoncelo de um lado, cantora lírica cantando do outro. É um negócio louco, esse negócio de música é um negócio formidável. E aí o Tom Rodrigues dizia que chegou para o Vila Lobos, mas Vila Lobos, como é que você consegue escrever música assim? Aí o Vila Lobos dizia assim, uma coisa é o ouvido interno, outra coisa é o ouvido externo. Então, tem um momento que você está concentrado, trabalhando, tocando, é o ouvido interno. Isso eu aprendi também com o Severino Araújo. E com essa visceralidade toda, a Orquestra Tabajara é visceral nesse sentido que o Tim falou. Né? Essa coisa vital mesmo. Esse baterista é uma loucura, né? Bom, cara, é impressionante. De repente vem um... Olha só, achei disso aqui. Não sei se dá pra ver. Eu soubesse, eu tinha pego o meu aqui também. Olha o Lupicínio. O Macalé fez um disco chamado Quatro Ases e um Coringa, né, em 87, que um dos homenageados é o Lupicínio. Está procurando dele. Eu fui copista da Orquestra Tabajara, me dispus a ser copista para aprender sonoridade de metais, enfim, orquestração em si. E eu ia às apresentações da Orquestra Tabajara
e dava uma canja de tamborim. Ficava lá em cima, ao lado do percussionista, do baterista, do pessoal da sessão de ritmo, e ficava lá tocando meu tamborimzinho. Mas eu entrava na noite. O resto daquela forma, ele começou. Tá dando uma travadinha no Jardes, não tá? Para mim, mostrando que você copiou daquilo que você me viu fazendo. Olha aqui, ó. Dava aí ficava dramático. Hein? Tá? Deu uma travadinha no áudio aí, Jardes. Eu tenho medo, pô. A internet aqui A gente está perdendo os pedaços do depoimento do Jardes preciosos. Você deu canja de tamborim. Eu acho que é só ficar mais perto do computador. Puxa, eu falei tantas coisas. Toca cuicas, toca surdo e tamborim. Oh. Tá meio maluco a internet aqui, parece. Ô, Jardes. Às vezes roteia do celular. Ô, Tim, deixa eu te falar uma coisa. Conta uma coisa para mim. O que é o Jardes dirigindo, né? Porque a obra dele a gente conhece, mas ele dirigindo. Tô falando, assim, do conjunto enorme de coisas que ele dirigiu como você vê isso? Você que trabalhou agora nesse disco tão legal agora. Cara, eu pude ver um pouquinho só, né? Mas acho que assim, quem saberia contar bastante é tipo assim, o Kiko, o pessoal que tava no disco inteiro. Eu participei dessa faixa. Mas como que foi, Jardes? Agora que o Jardes voltou, você deixou os caras te dirigir ou você que dirigiu os caras? O Kiko e o Rômulo? Ainda não temos, né? E eu acho que... Não, ele tá voltando. Não, porque é muito interessante, né? Tá falando com o Pedro sobre o Banquete dos Mendigos, né? Que é o disco de 74, que eles dirigem sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Não, tá falando sobre você, diretor musical. Não, de um modo geral, você dirigindo, né, Jardes, assim... Tá falando do Banquete dos Mendigos, da quantidade enorme de discos que você dirigiu, né? Transa. Ah, sim. Mas eu sempre... Não, naquele momento foi bem uma direção. Foi uma... Nós fizemos o Idade Moderna e combinamos as entradas e saídas e tal. Não foi um grande problema. A dinâmica estava pronta praticamente. Os artistas, eu conhecia cada um daqueles artistas ali e o que eles representavam e como é que eles se encadeavam. Inclusive, teve um negócio, para começar, Paulinho da Viola começou, por exemplo. Estava todo mundo meio receoso, dentro daquele público enorme e do tema, que aquela altura do campeonato era uma loucura, direitos humanos, né? E vinculado à ONU, né? Dia dos Direitos Humanos, sobre o regime de Médici, é um negócio maluco. Então, o problema era começar. Não é começar, a coisa ia. E aí nós estamos no país. Todo mundo muito receoso. O país. Da Viola. Maravilha. Aí a primeira coisa que
todo mundo lá na casa do Navar, aqueles... Cada um fez o arranjo que quis. Pois é, começa com o Paulinho e termina com o Milton e com o Chico, né? Não, termina com o Gal Costa, com a mãe menininha. Pois é. Né? Abençoando a geral. É legal explicar que o Macalé está lá na serra, no pé da serra, em Penedo, no Rio de Janeiro. Acho que é por isso que está falhando tanto a parte dele. É isso sim, é exatamente isso. Aqui é muito fraca né? Vou estar na montanha. E como está o coronavírus aí? Desculpa, Tio. Como está o coronavírus aí? O coronavírus não chega aqui em cima nem a porrada. Vai ter... Até ele subir essa montanha toda, ainda está chovendo, com lama, com buracos a granel. Se ele vier de carro, ele quebra a mola ali embaixo. Lá embaixo. O coronavírus aqui não entra. E se... Ô, Jardes, fala um pouquinho do Mambo da Cantareira. Teve uma senhora que apareceu. Ô, Jardes, fala um pouquinho do Mambo O da Mambo da Cantareira. Cantareira foi o Ali que me induziu a cantar o Mambo da Cantareira. O Ali Salomão. Pois é. Está me ouvindo agora? Sim. Está me ouvindo melhor? Tá. Então, Sim. O Mambo da Cantareira foi indução do Ali Salomão. Que o Ali, depois que foi preso aí em São Paulo, pela rota, foi preso por causa de uma baganinha de maconha. Pegaram ele cabeludo, com a baganinha, levaram ele em cana. Foi parado no Carandiru, olha que situação. Né? Quando a gente conseguiu encontrar o Ali, ele foi aí ele foi para Niterói, ele ficou traumatizado com grandes cidades. E ele atravessava, eu morava em Botafogo, e ele atravessava no Rio de Janeiro. Ele atravessia me visitar lá no Rio, lá em Botafogo. Como ele induzia o povo da Barca da Cantareira, que via os passageiros, a virem cantando. Ele incentivava alguém, e todo mundo sabia mas Niterói sabe da música. Né? Então, quando ele chegava na esquina lá de casa, eu ouvia ele gritar: Cantareira, Cantareira, e cantava, até chegar lá em casa. Aí eu digo, pô, é inevitável, eu vou aprender a nadar. Né? E o nome do disco foi dado Aprender a Nadar. Não é aprender a nadar, não, que muita gente quer. É aprender a nadar. Que é uma música da Marlu e Miranda, não é isso? Não. Aprender a nadar não tem nada com a Marlu. Não? Então estou confundindo. Vou procurar aqui, peraí. Ô, Jade, Classificados. Não é classificados? Essa música da Marlu Classificados. Estou procurando aqui. A gente estava falando Mas que traz essa ideia da distância, né? Da conexão pelo samba, dessas coisas, desse samba áspero que a gente gosta e tudo mais, mas que uma coisa também que fez eu me ligar lá no Jade, logo no começo também um jeito de... O primeiro disco que eu ouvi foi o disco 72, que tem a Farinha do Desprezo e tudo. E, além de eu ter ouvido muita música brasileira, uma coisa que fez muito minha cabeça é a música pop da virada dos 60 para os 70,
em Londres e nos Estados Unidos e tudo mais. Eu ia perguntar para o Jardes, tendo tido o background que você teve até ir para Londres, o que fez sua cabeça lá em Londres? O que você assistiu, que você curtiu? O que mexeu no seu jeito de tocar ou de concepção das coisas? Se teve coisas lá que te influenciaram forte? Rapaz, eu saí daqui do Brasil com a mania de Jimi Hendrix. E cheguei lá com a mania de Jimi Hendrix. Que é o que mais me impactava naquele momento era o Jimi, né? Tinha todo mundo, Greenwood, tinham vários guitarristas geniais, e tinha muito, mas para mim a coisa do Jimi Hendrix era uma coisa, era um chiclete. Tanto que eu e Naná Vasconcelos, no final de 69, o Naná ia lá para casa também, em Botafogo, e com aquelas tábuas dele, aquelas tábuas de luz, e eu com a guitarrinha Fenderzinha, a gente ficava acompanhando, tentando acompanhar no disco Jimi Hendrix Experience. Sim. Era coisa de maluco. Mas aquilo era. Mas, e eu, como sempre, fui também muito ligado ao jazz, quer dizer, jazz, eu não vi muita novidade. Eu vi o todo começando aquela história toda, os Beatles já estavam detonados, quer dizer, fazia parte da nossa cultura londrina lá. Tá? E eu lhe confesso que eu fiquei ouvindo muito jazz, Duke Ellington, Stan Kenton, fica nessa história, né? David Brubeck, Louis Armstrong, aí mesmo que Louis Armstrong para mim é o Nelson Cavaquinho. Totalmente. É a mesma voz. É o áspero. Porque eu gosto de vozes estranhas. Eu sempre gostei de vozes estranhas. Aqui, passando por João Roberto, Orlando Silva, Peixoto. A minha pessoa parecia que era normal, mas não era normal. Aquilo ali é estranho, é uma loucura aquilo ali. E eu sempre. Aí, quando eu fui botar o cavaquinho, então, aí a coisa pegou. E a gente ficava muito com saudade do Brasil, que é essa também. E passávamos noites e noites tocando canções brasileiras. O Caetano tem uma memória para música inacreditável. Então a gente passava noites tocando e cantando Caymmi, Noel, Ari, Barroso, entre outras coisas. Né? Eu só descansei em Londres quando eu vi James Taylor. Né? Aquela... Quem, Jardim? You Got a Friend. James Taylor. James Taylor, que é o mais careta de todos, cantando You Got a Friend. E tinha tanta loucura na rádio e televisão que tinha muita porcaria também e tal. E aí eu cansei um pouco de ver aquilo tudo, então eu ouvi inglês toda hora, aí a gente ficava se defendendo mais esse negócio. Aí quando eu ouvi James Taylor, eu disse, adorei. A minha formação londrina foi impalpável. Eu poderia ter aproveitado um pouco mais, mas fiquei tocando João Gilberto. Mas enquanto você estava lá... Mas independente da música feita em Londres ou da música que tocava lá, o tempo que você estava lá, você tocou muito em banda? O Tuti estava junto? Como que era a parada? Vocês tinham um lugar onde vocês ensaiavam? Você tocou muito lá? Como não, foi?
Não, porque quando ensaiava, a gente ensaiou até numa igreja, no ato, e no lab, nos num galpão, onde o artista plástico também, dança, era uma coisa toda misturada, uma grande escultura em fibra de vidro, ensaiando, e tomando leite, muito leite e água para não se intoxicar com aquela fibra de vidro. Mas era um lugar onde a gente tinha para ensaiar, né? Mas a gente tocava muito, não era banda. Entre nós mesmos, a gente tocava muito entre nós. Dia a gente tocava muito com as. Aliás, está fazendo aniversário hoje. Vila Gilberto de ontem. Né? O Gil tinha muito interesse nessas coisas todas. Tocava com banda, formava bandas, entrava em banda de pessoas. E agora o Caetano formando a nossa banda, né? A nossa bandinha. Voltei? Eu, Tinha caído aqui. agora eu tinha. Ô, Macalé, eu achei aqui. Cito Tem uma música da Marluí Miranda que chama Aprender a Nadar. E vocês fizeram uma parceria na mesma época do tio Barnabé, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu misturei tudo na minha cabeça e, para mim, o teu disco era nomeado Aprender a Nadar por causa da música dela. Desculpa, eu tirei realmente da minha cabeça. Olha, eu nem sabia que ela tinha uma música chamada Aprender a Nadar. Você está me revelando agora. Eu acho que era de trilha de novela, se eu não me engano. Talvez. O tio Barnabé é engraçado. Mas ela Quem traz... fez a segunda parte... Não, fala, Jardim. Não, porque o que eu acho muito interessante dessa música, ela traz a noção de distância no Rio de Janeiro, né? O tamanho da distância, né? E o desespero você tá na barca, né? E eu acho que por isso que todo mundo em Niterói ama essa música, né? Viver na barca, né? Não é só a barca, não é só o fato de ter a barca. Essa música de Gordurinha, inclusive, e da mulher dele, Luiz Varton, se não me engano. Gordurinha é um compositor baiano que fez várias outras coisas. Mas esse Lobo da Cantareira, ele fala da coisa de estar morando em Niterói, viajar na Cantareira, trabalhar em Madureira, viajar na Cantareira e morar em Niterói. Porra! Você não imagina aquela barca cheia. Pois é. Inclusive, eu lancei o disco, Vou Aprender a Nadar, eu lancei na barca da Cantareira, eu convenci ao Roberto Menescal, o pessoal da Poligrana, na época, a alugar uma barca da Cantareira, preparar, tirar aquelas cadeiras todas, aquele negócio todo, e fazer um big salão de festa, né? Que foda. E o som lá dentro e tal. Lancei o disco, lancei o disco lá na barca, fiz um pequeno show, saí correndo e joguei na Rainha de Guanabara, na barca da Cantareira. O comandante não gostou. Recebi um esporro. É uma performance. Não via ninguém. Atualmente chama-se performance, eu não sabia que. Mas uma coisa deslocada, porque, primeiro, eu tive que demolir. Primeiro, que jogar no central da Baía de Guanabara, no central da Ponte Rio-Niterói.
vai dar confusão. Eu digo, tudo bem, então vamos para baixo da Ponte Rio-Niterói. E, mais uma vez, o cunhado do Severino Araújo era o diretor das barcas, daquele trajeto das barcas da Cantareira. Então, deu tudo certo. Maluco. Pedro, contigo. Eu queria falar com o Tim um pouco dessa da afinidade que ele sente com o Macalé, que levou a eles a cantar juntos. E, assim, entre a tua música e a música dele e da geração toda dele, qual que é a tua ligação com eles? Bom, com a geração toda, eu acho que, para mim, tem que pensar assim, tipo, eu nasci em 91, e quando eu tinha meus, sabe, 12 anos, por aí, tipo, que é a época que você está um pouco mais ligado no que está tocando no rádio, era uma época que o que tocava no rádio e na TV era muito, muito padronizado. Você ainda é um pouco assim, né? Ainda é meio assim. Mas não tinha muito a internet, foi a virada para a internet. Com uns 10 anos, mais ou menos, o meu pai me chamou no quarto e falou, eu baixei esse negócio aqui, chama Napster, aqui você baixa a música que você quiser. E ele já tinha me baixado umas 10 músicas, ele falou, isso aqui é Bob Dylan, isso aqui é Janis Joplin, isso aqui é não sei o quê. Ele já tinha me baixado algumas músicas e falou, agora vai. E então, a minha formação musical veio de pesquisar coisas, era uma coisa tão viva e mágica, eu me ligar, tipo, nossa, dá para fazer música que é muito popular, mas é muito criativa e louca, sabe? Porque era muito pouco louco o que tocava e muito pouco criativo, assim, pra mim era muito chato que o Nickelback tivesse o mesmo som do Capital Inicial, que tem o mesmo som do The Collector, sabe, que bateria você grava assim, então é uma coisa muito sonora também, de ouvir os timbres dos anos 60, falar, que legal que os Beatles foi uma coisa que sempre me marcou muito, e quando eu cheguei em Tropicalismo, que foi por causa dos Mutantes, porque eu tava ouvindo muita coisa, esse caminho mais rock and roll, psicodélico, Beatles e tal, os Mutantes meio que estourou minha cabeça de vez, assim, e aí, a partir daí, fui sacando, lendo livros sobre a Tropicália e também baixando os discos todos, achando os discos de vinil do meu pai, e que alguma hora foi desembocar no Macalé também. Então, assim, os discos da Bethânia, do Gil, do Caetano e do Tim Maia, do Jorge Ben, não sei o que, essas coisas, quando eu cheguei nisso, assim, foi o que eu mais gostei, porque eu senti que juntava tudo, e sendo paulista, a gente tem uma sensação de que a gente não é muito nenhuma coisa nem outra, né? Tipo, a sensação de que eu não sou nem brasileiro nem estrangeiro, assim, porque é tudo meio aquele restaurante por quilo, que é a feijoada com sushi, assim, sabe? Então, o tropicalismo abarca muito essas coisas todas. Então, para mim, ali foi o lance, assim. Os Mutantes fazem isso também com uma onda de zoeira e tal. Então, quando eu entendi que eu podia ouvir, sabe, o disco do Iggy Pop e The Stooges, e na sequência o Nelson Cavaquinho e não sei o quê, aí que eu saquei qual foi a onda. Eu acho que então o tropicalismo foi a filosofia que me deu um pouco mais um norte, assim. Mesmo no Terno, tem uma ligação direta com isso tudo que você está falando, e é muito curioso você e o grupo o Terno serem influenciados por uma música que foi feita 30 anos antes de vocês nascerem, né? Sim, eu acho que, na verdade, o que a gente sacou, o que a gente ficou muito ligado era isso, que é quase como se a gente chegasse e falasse, tô com um monte de disco lá em casa, assim, parece que nos anos 60 a moda era ser criativo, a gente pode ser criativo, não tem que ser do jeito que é, sabe? Então esse era o lance, não era fazer um som tipo anos 60, fazer um som que parecesse Beatles, parecesse não sei o quê. Era o lance assim, a gente pode inventar nosso som, a gente pode colocar um microfone girando enquanto o outro bate a bateria, sabe? Então, eu acho que o som do Terno, no começo ele parece como se fosse uma coxa de retalhos, que você identifica, tipo, essa bateria é meio Beatles, isso aqui é meio Mutante, isso aqui é meio isso aqui. No segundo já vai misturando e vai ficando um liquidificador.
E eu acho que tem um momento de virada ali, talvez pro Melhor do que Parece, que aí já de repente já é o som do terno, sabe? A gente usou os ingredientes, mas estava focando em achar qual que era a nossa onda. Como isso se relaciona com o som do indie hoje em dia, porque tem muita banda que eu gosto muito e tem muita experimentação legal. A coisa continua, a criatividade continua, né? Legal. Eu gostei Bom, gente, da coisa, Tim. deixa eu falar... Quê? Fala, já. já. Falar uma coisa pro Tim. O Tim falou do Tim. Falhou aqui. O que é, Jardim? Deu uma travada no Jardim. 12 anos de idade, quando meu pai me chamou, baixou um pauzinho da viola na sua cabeça. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabou o nosso tempo. Queria só anunciar a próxima, que é com o grande violeiro Ivan Vilela. Quando meu pai me chamou. É isso. Perguntou-me. Meu Ivan Vilela. Com o grande violeiro Ivan Vilela, com o Emiliano de Castro, super violonista também, e com Elifas Andreato, um dos maiores capistas da história da música brasileira. Eu queria agradecer demais. Nosso tempo acabou, a gente vai sair do ar pelo Zoom aqui. Ao Tim, ao Pedro e ao Jardim. Brigadaço, galera. Mais algum depois antes de fechar? A gente vai fechar com o Vapor Barato que o Tio gravou pra gente. Então bora, Mari. Vamos no Vapor Barato. Estou tão cansado, mas não pra dizer. Eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, eu vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro e não me importa. Assim, tô tão cansado, mas não pra dizer. Tô indo embora. Talvez eu volte, um dia eu volto, mas eu quero esquecer. Eu preciso, minha grande, a minha pequena, a minha grande, minha pequena obsessão. Vou embora, aquele velho navio, e não me importa, ela vive.
Então, mais um. Oi?